Bom dia, pessoal. Bom dia, gente. Vocês estão dormindo ainda? Para quem não me conhece, meu nome é Lício Fernando. Eu sou do Ubuntu Brasil e da Fundação Ubuntu também. E eu vou apresentar para vocês a palestra Ubuntu Linux para Seres Humanos. Hoje, a gente tem visto muito isso, que o Linux está chegando em todo lugar. Hoje você não consegue mais ver um lugar que ainda não tem um Linux, que alguém não tenha ouvido falar em Linux. E principalmente por causa do boom, o boom que a mídia deu para o Linux. Hoje a gente consegue ver Linux no estado de São Paulo, tem Linux saindo no jornal Estado de Minas, tem Linux aparecendo na televisão. Linux acabou de ser aquele negócio para nerd, para cara que não sai de casa, que passa a vida inteira só sentar na frente do computador. O Linux hoje pode ser usado para aquele cara que só quer clicar, não quer nem ver uma telinha preta na frente. E eu vou mostrar para vocês que isso é possível, que não precisa mais do usuário ter acesso a um shell para ele poder usar um sistema Linux tranquilamente, né? Então, o nosso tema aqui, como eu disse, é o Ubuntu. Muita gente pergunta de onde que surgiu isso, por que esse nome estranho? Muita gente faz piadinhas com o nome, né? Porque aqui para nós do Brasil é esquisito isso, mas para eles lá fora é um nome normal e na África do Sul isso é comum. O Ubuntu ele foi criado a partir da iniciativa do sul-africano Mark Shuttleworth. Quem é o Mark Shuttleworth? Muita gente já ouviu falar dele, outros nunca ouviram falar. O Mark ele tinha uma empresa de certificação, a Tauti. Essa empresa ela foi comprada pela VeriSign por cifras milionárias. Algo assim que a gente ficaria feliz em ter esse dinheiro. O que o Mark fez? Ele pegou o dinheiro e foi realizar os sonhos dele com esse dinheiro. Um dos sonhos dele era ir para o espaço. Esse é o Mark. Ele foi o primeiro africano a ir para o espaço. Ele pagou a passagem dele, foi um turista espacial. E com esse dinheiro também ele fundou a Fundação Shuttleworth, fundou a empresa HDB, que é para questão de bolsa de valores, essas coisas, e fundou também a Canonical. A Canonical hoje, a gente pode fazer uma ideologia não muito certa disso, mas ela seria o Fedora, a Red Hat para o Fedora. Então, o que seria a Canonical? Ela é a empresa responsável pelo Ubuntu. Ela que cuida, ela trabalha mais, o foco principal dela é criar distribuições personalizadas para a empresa. Muita gente aqui também, a gente estava até conversando ali agora, você já deve ter visto que um amigo que teve, ou você mesmo já pediu CDs para a Canonical te manda CDs para a sua casa, os CDs vêm, eles saem da África, mas eles passam pela Suíça, e acaba que chega aqui no Brasil, e chega tudo sem custo nenhum, e é tudo pago pela Canonical. Ah, mas como que a Canonical tem isso? O cara da Canonical é legal, eu vou mandar CD para todo mundo, eu não quero ganhar dinheiro, eu vou ficar pobre por causa disso? Não. Ela tem outro foco dela, né, que é fazer distribuições personalizadas. Ela que é a responsável pelo suporte a nível empresarial, né, a não ser que você também tenha dinheiro e queira ligar para lá e pedir um suporte para eles, o que não é necessário. Ele emprega a maior parte dos desenvolvedores do Ubuntu, ou melhor, pelo menos o core team dela trabalha na Canonical. Então, como eu disse, é errado fazer ideologia entre a Red Hat e o Fedora, porque a Red Hat ela controla realmente as decisões do Fedora. Ela tinha tentado centralizar isso, mas acabou voltando e engoliu o Fedora de novo. A Canonical não interfere diretamente no resultado da distribuição. Ela não manda no que a distribuição vai acontecer. Mas como o core team dela trabalha na Canonical, então fica indiretamente a Canonical é a responsável pelo Ubuntu. Aí vem o Ubuntu. O que seria o Ubuntu? O Ubuntu é uma palavra africana que significa humanidade para todos. Ela também tem outro significado que é eu sou o que sou devido ao que todos nós somos. Eu acho esse significado mais assim
de mais valor, né? E é o que mais faz a gente pensar a respeito de como que as coisas têm que ser. E isso, ele se espelha diretamente em como a distribuição é feita, para que ela é feita. Que lá nós temos, todo mundo, antes de entrar, nós temos que assinar um código de conduta. Esse código de conduta é baseado nessas premissas. Então aqui nós vamos falar mais, explicar um pouco mais do que o Ubuntu quer. O Ubuntu, o foco principal dele, eu acho que até hoje, né, a gente não pode querer desviar as coisas, mas hoje tem outros focos também, mas o principal ainda são os usuários finais, que é o caso para todos, né, tem que estar acessível a qualquer pessoa, a qualquer custo, né, ela tem que estar lá e qualquer pessoa tem que ser capaz de usar. Muito no começo, isso não era possível. Hoje já é possível uma pessoa normal instalar sem precisar abrir um shell de texto para fazer as coisas simples. E o que precisar, algo que não esteja dentro dos padrões, né? Geralmente um drive proprietário, então existe o Ubuntu Guide, a pessoa vai lá, ela vai só seguir os passos e isso vai funcionar. Ela é baseada em Debian. O porquê que ela é baseada em Debian? Por que foi escolher o Debian, não escolheu o Fedora, não escolheu o Slackware, não escolheu qualquer outra coisa? Porque o Debian, ele é software livre, né? Ele sempre vai ser livre. Ele é tem a coisa da estabilidade, tem mais de 1000 desenvolvedores trabalhando em cima do Debian. E também porque, assim, eu acho que o principal fator mesmo foi que o Mark, ele era um desenvolvedor Debian, ele era um Debian developer, e o core team inteiro do Ubuntu são Debian developers também. Então isso influenciou bastante na escolha. O Ubuntu Linux, ele é totalmente gratuito, nunca, em hipótese alguma, vai haver uma distribuição, vai haver uma versão paga dele. Mesmo que seja aquela versão Enterprise, Linux, Advanced, Server, Mega, Ultra, Super, nunca vai ter uma versão paga. Você nunca vai ter que desembolsar um centavo para ter o Ubuntu. Hoje ele tem o suporte oficial dele, são a 3 arquiteturas, que é a x86, a AMD64 e PowerPC. Nós temos hoje mais 2 portes em andamento, que é o para Alpha e o para as Z-séries da IBM. Tem também porte não Linux, que é o Nexenta, que é um kernel do OpenSolaris. Hoje, nos repositórios apt do Ubuntu, nós temos mais de 16 mil aplicativos. Já está igual, né, ao do Debian mesmo, e esses são todos empacotados direto para o Ubuntu. O Ubuntu Linux ele tem fácil atualização. Para aquele pessoal que gosta mais da linha de comando ainda, você pode atualizar fácil pelo apt. E para aqueles que não querem ver o shell, como eu disse, tem o Update Manager. Ele te avisa, ó, tá precisando atualizar, clica aqui, aí você vai lá, clica nele, ele atualiza, ele faz o trabalho sujo para você, sem você precisar ver uma telinha preta. O nosso ciclo de lançamentos, hoje, ele é de 6 meses. Algumas pessoas já devem saber que a última versão, a que está em desenvolvimento ainda, ela não saiu nos 6 meses. Mas isso não foi por questão de incompetência da equipe, nem nada disso, foi questão das certificações. A distribuição está sendo certificada agora, ela já foi certificada para o DB2 da IBM, e ela está querendo outros níveis de certificação. E para isso precisamos atrasar um pouco mais o desenvolvimento dela, para poder obter as certificações. E também, para o lançamento dela, já sair com a certificação LPI para o Ubuntu Linux, que ainda não está no Brasil, mas a gente já está providenciando isso. Nossas releases, elas são o GNOME mais 1. O que acontece? Os lançamentos do GNOME, eles são em 6 meses, a cada 6 meses. Lançou o GNOME, no outro mês tem o lançamento do Ubuntu. Nessa vez, até, do lançamento do GNOME, o Ubuntu já tinha o GNOME antes do próprio GNOME, porque também a boa parte dos desenvolvedores GNOME são do Ubuntu também. O nosso suporte de updates de segurança, ele é de 18 meses. A nossa primeira versão, ela já não é mais suportada, que é o ART, ela acabou recentemente, mas a partir agora do Dapper, a nossa próxima versão, nós vamos ter a versão Enterprise,
E essa versão vai ser suportada por 5 anos. E ela não será paga, você vai poder baixar ela. Usabilidade. Essa é a questão assim, principal do Ubuntu e que foi o que conquistou todo mundo. Por causa do instalador simples. Muita gente ainda assusta, fala, não, o Ubuntu instala em modo texto. Vai ficar vendo aquela caixinha em modo texto. É uma interface custom, mas ela é fácil. Você não tem nenhuma pergunta avançada, ele não vai perguntar os cilindros do HD, ele não vai fazer nada disso, não vai pedir para você jumpear nada. São perguntas básicas que tinha que ter essas perguntas. E ele é muito simples, até mesmo no próprio Debian, que é o mesmo instalador, ele é muito simples. No Ubuntu ele é ainda mais simples. Hoje a gente tem também a opção de instalar em computadores a versão OIM. O que acontece com essa versão OIM? Se você der o boot no CD, você vai ver que ela vai ter lá, install OIM. O cara tem uma loja de computador, ele não quer vender o computador com Windows pirata, ele vai lá e instala a versão OIM, essa versão vai ser instalada no HD, no primeiro boot que der, ela vai pedir as configurações do usuário. Porque se você instalar pela maneira normal, você tem que configurar o usuário, super usuário e essas coisas. A usabilidade dele também, o grande sucesso é devido ao GNOME. Porque o GNOME é uma interface mais humana, no caso, né? A carinha de felicidade do Deco. Ela tem a Human Guidelines, que é o caso de você nunca vai ter duas opções para se fazer a mesma coisa. Você tem uma coisa, é daquela maneira que você vai fazer e pronto. Não é igual a concorrência, né, que você tem milhões de coisas para se fazer uma coisa. Você tem aquela poluição de ícones, você tem muitos botões, aplicar, ok, sendo que não precisa, né? Você só precisa do ok, cancelar o ok, fechar. Isso aí depende da sua aplicação. Se baseia também muito na consistência, mais a simplicidade. A consistência entre ambiente desktop com o sistema inteiro, né, faz bastante diferença. O Papa não usa Ubuntu, tá, gente? Foi só para ilustrar. Hoje o nosso ambiente desktop tem qualquer pessoa que pegar hoje esse CDzinho aqui, instalar na máquina, ele vai conseguir sair usando coisas básicas que um usuário de escritório ou um usuário doméstico precisaria usar, que é o Evolution, que é o nosso cliente de e-mail padrão, o OpenOffice, que é a nossa suíte de Office, né, como todos já devem conhecer, e o Firefox, que ele é o navegador padrão. Aí vem, por que o Firefox como navegador padrão? Por que não é o Epiphany, que é o navegador padrão do GNOME? Eu mesmo prefiro o Epiphany. A questão do Firefox é só porque o Firefox é pop. Então todo mundo aqui já deve ter visto o Firefox no Windows, no Linux, onde que for, e ele está aí só por isso, só porque ele é mais popular, então ponto para ele. As nossas releases. Hoje a gente tem a nossa versão atual estável é o Ubuntu 5.10, que quem não tiver aí pode pegar na hora do intervalo aqui comigo, CDs, eu trouxe um monte de CD. A nossa versão em desenvolvimento é o Ubuntu, o Dapper Drake, que vai ser lançado em junho agora, dia 1º de junho, você já pode ir lá pegar ela. Agora, uma coisa que geralmente causa curiosidade é as versões. Por que essa versão 4.10, que foi a nossa primeira, pulando para 5.4, 5.10? Se a gente reparar, o 4 é o ano que ela foi lançada, então ela foi lançada em 2004, no mês 10, que é o mês de outubro. Então, todas as releases vão ser assim. Depois tivemos em abril de 2005, a 5.04. Aqui nós pulamos, né, mudou dos 6 meses, mudamos para 8, então ela pulou para junho, mas na próxima versão, a gente espera lançar ela no tempo hábil, que vai ser a 6.10, a EdF. O nome dela, por que esses nomes esquisitos? Esses nomes, eles são relativos a animais. Nem todos eles, eu não tenho certeza, mas eu acho que nem todos eles são da África. Mas são tipos de animal e uma coisa interessante dele. Por exemplo, o Edeft, ele é uma salamandra luxuosa, entendeu? Seria essa a versão.
a tradução disso, mais ou menos. A nossa estrutura de diretórios. O que acontece? Tem muita gente que fala, o Ubuntu tem coisa proprietária nele. Não, realmente tem. Se você pegar essa versão aqui, você pode achar um drive proprietário ali dentro dela. O que acontece? Mas a gente pede permissão. Por exemplo, hoje, no meu laptop tem uma placa wireless, e a placa não tem, o firmware dela é da Broadcom e tal. Nós chegamos a pedir a Broadcom, falar, deixa a gente distribuir o firmware de sua placa, porque a gente tem o drive livre, mas a gente precisa do firmware deles. Eles não vai. Então você instala, tem que plugar na rede depois e baixar o firmware certo, porque a Broadcom não quis liberar isso. Isso muitas vezes fere a questão de software livre, ela não está infringindo a licença da GPL, isso não está atrapalhando a GPL, mas para quem é mais purista, igual até mesmo já era há um tempo, eu acharia isso um absurdo. Como que vem um drive proprietário dentro do CD desse? Mas se você for pensar, como que isso vai chegar nos usuários hoje, sem que tenha um drive proprietário? A gente queria escrever, a gente tentaria escrever, mas nem tudo é possível. A gente não consegue fazer mágica ainda. Então, a gente tem a estrutura de diretórios main, que é os softwares livres suportados pela equipe Ubuntu. A gente tem o restricted, que é a maioria desses softwares são os drives. Eles estão lá nesse repositório, eles são mantidos pela equipe Ubuntu, mas eles não são livres. Nós temos o Universe, que é o que é mantido pela comunidade, que é onde tem a maior quantidade de softwares. O que acontece nesse Universe? Tem muita gente que fala, eu vou instalar um software que não está no main, não está no restricted, eu vou instalar do Universe, mas o Universe qualquer pessoa que coloca lá um software vai quebrar meu sistema. Não é qualquer um que vai chegar aqui lá hoje, você não vai sair daqui hoje, pegar seu pacote .dev e falar, vou colocar lá no Universe. Não é assim, você tem um processo, você tem que passar pelo MOTO, que é o Master of the Universe, e nisso você consegue. Você não precisa ser desenvolvedor Ubuntu, mas você tem que passar por um processo para poder fazer o upload de software no Universe. Justamente por isso, para poder manter a questão de compatibilidade, não, digamos, acalhar o sistema inteiro, e as pessoas poderem instalar sem medo. O Multiverse seria o non-free do Debian, né, que é onde está todos os softwares não livres e não suportados pela equipe Ubuntu. Aqui acontece a mesma coisa, você tem que, o cara, para poder colocar alguma coisa lá, ele passa por um processo. Então, não é qualquer um que chega lá e fala, vai estar lá. Nós temos também os nossos projetos derivados, né, que é, no caso, a gente tem o Kubuntu, porque, infelizmente, o GNOME ainda não agrada a todas as pessoas. Tem gente que quer se divertir no KDE, ficar perdido pelo KDE. Então, você pode usar o Kubuntu. O Kubuntu, sinceramente, eu não sei como que o KDE se integra com o resto do sistema nisso, mas ele funciona, e funciona bem, tem muita gente usando. Antes também, você não conseguia pedir um CD para Canônico e falar, eu quero o Kubuntu. Não tinha isso, porque o Kubuntu não é o desktop, e nem vai ser o desktop padrão do Ubuntu. Mas, agora, a partir da nova versão, como o Kubuntu fez muito sucesso, né, porque tem um KDE, geralmente, assim, se você for olhar o KDE para o GNOME, o KDE é bem mais... Visivelmente ele é mais bonitinho, quem gosta de ficar vendo coisas piscando, rodando, girando, é o KDE. Então ele... Eu não vou ficar puxando muito saco aqui do GNOME não, tá, gente? Então você pode, a partir da agora da nova versão do Dapper, você pode pedir um CD do KDE, que ele vai chegar lá para você. Muita gente preocupava. O GNOME realmente hoje, ele não é uma coisa que você instala em qualquer máquina. Você não vai pegar um 486 e instalar um GNOME, não vai pegar um Pentium 100 e instalar um GNOME ou o KDE. Porque justamente por causa de recursos deles. Tudo tem seu preço, né? Então, se você quer um ambiente desktop com bastante recurso, você precisa de uma máquina com mais recurso. E isso estava indo contra o nosso Humanidade para Todos, né? Como é que o cara vai ter que ter um computador, mega computador, para poder usar o GNOME, né? Não precisa de um mega computador não, tá, gente? Então, a gente lançou agora o Xubuntu. O Xubuntu também antes, se você pegar, para você instalar o Xubuntu, você tinha que pegar esse CD, instalar no modo server dele e instalar o Xubuntu Desktop. Agora a gente fez um trabalho bom nele, corremos com isso aí. Teve
ajuda muito alta, tem muita gente trabalhando em cima do Xubuntu e conseguimos também lançar um CD separado. Então, agora, quem quiser testar aí depois, tem um ISO do Install CD e do Live CD do Xubuntu que vem com o XFCE. E ele também está muito bonitinho. Quem gosta de coisa bonitinha, o XFCE está muito bonitinho nele. Nós temos o Edubuntu, que é a questão de Linux para escolas, com softwares educativos. Nós estamos correndo com isso, tentando traduzir ao máximo os pacotes do Edubuntu, mas são muita coisa, a gente está com medo de não conseguir lançar ele 100% traduzido, mas nós vamos tentar. E vale a pena instalar ele para ambientes educacionais, porque ele também tem joguinhos educacionais e softwares educacionais. Temos agora também o Ubuntu Server. O Ubuntu Server antes, nessa versão, ele era apenas, você instalava o servidor, ele só não instalava o ambiente, o Ubuntu Desktop. Eu estava lendo recentemente, acho que essa semana passada agora, na lista na Debian User Português, o pessoal falando, não, como é que você vai instalar o Ubuntu no servidor? Isso não pode, o Ubuntu é totalmente instável, o Ubuntu não é para servidor, o Ubuntu é para desktop, tal. Até certo ponto eles estavam certos, mas o Ubuntu ele é separado, você tem a opção desktop e você tem a opção server. Se você instalar a server desse CD aqui hoje, ele não vai instalar o Ubuntu Desktop, como eu disse, e você pode instalar os ambientes de desenvolvimento que você quer usar. E o que acontece? Ele continua tendo suporte oficial, você consegue atualizar ele normalmente, então ele sempre vai ter os releases, nossos updates de segurança são constantes, tem muita gente trabalhando em update de segurança, então vale a pena você colocar o Ubuntu no seu servidor, sem medo, sem dor na consciência. Agora eu vou mostrar um pouquinho e falar um pouco mais da versão Dapper Drake, que é a nossa próxima versão estável. Ele agora está vindo com o GNOME 2.14, que está muito bom. Quem reclamava aí, quem é mais, que usa mais e comparava, falava, não, que o GNOME era lento, o GNOME era isso, era aquilo, isso acabou, não tem. Você pode continuar não vendo o GNOME cheio de coisinhas bonitinhas, mas o funcionamento interno dele está muito melhor. Acho que eu vou tentar. O meu GNOME está um pouco modificado, mas acho que dá para tentar mostrar algumas coisas. Por exemplo, não tinha o nosso search, né? Muita gente ficava pé da vida de não conseguir achar alguma coisa, ter que dar um comando, um find ou qualquer coisa para poder achar um arquivo. E aqui não, aqui você faz a busca normal, como um asterisco, ponto txt. Ele vai começar a procurar e ele vai achar todos os txt que tem. Então, agora, se o cara quiser achar a documentação lá no meio do sistema, é só ele ir, tirar da pasta pessoal dele, colocar no sistema de arquivo. E ele vai achar todos os txts do sistema de arquivo. E isso vale para qualquer outra coisa que você queira buscar. Como eu já tinha falado também, o GNOME ele não vai muito por questão da beleza em si. A gente se preocupa mais com o sistema tá. Mas isso acaba sendo importante para o usuário quer ver beleza também. Então, o nosso GNOME ele é um pouco diferente, a questão mais do look and feel dele é diferente. Então, se você for na caixa de logout, nossa, ela é bem diferente do GNOME padrão. Ele tem cheio de ícones bonitinhos, né? Muita gente do Ubuntu não quis esses ícones, achou muito carnavalesco. Ah, mas eu gostei, achei bonitinho. Eu já tinha falado também, tem muita gente, como é que eu vou instalar um programa? Como é que eu vou adicionar qualquer coisa? Então, você pode vir também no nosso adicionar e remover programas. Que ele vai ser...
Teve um site que ele fez uma comparação entre o Windows e Linux. O Linux, no caso, era o Ubuntu. E viram que o Ubuntu é mais fácil de se usar do que o Linux, para você instalar um programa. Porque para instalar um programa no Linux, você tem que pegar o CD, você tem que passar por um monte de processo. Aqui não. Aqui você clicou nele, você selecionou, você quer instalar o AbiWord, por exemplo. Você selecionou ele vai falar sobre o que é, você clicou em aplicar, ele está lá no seu sistema. Então não tem dificuldade. Houve uma coisa também interessante agora na nossa versão nova, que até por uma confusão de quem fez o anúncio do lançamento dessa mudança, houve uma confusão. Eu fui um dos que mandou e-mail para lá xingando, falando como que isso acontece, porque juntaram o Live CD e o Install CD, mas não era isso que juntaram os dois. O que era Live CD, agora você pode instalar ele, mas quem fez o lançamento falou de uma maneira errada, ficou como se nunca mais fosse haver a versão do install. E isso, para mim, era a morte, né, praticamente. A gente estava curumizando o Ubuntu. Eu até coloquei errado aqui, eu inverti as duas frases, porque agora a gente tem o Live Install CD juntos, né, que você pode com CD, o Live CD, você vai dar boost no Live CD, que você vai conseguir instalar ele pelo Expresso. E aquilo não é um erro de português, tá? É assim mesmo que escreve. O Expresso é um instalador gráfico, ele está muito bom mesmo, assim, bem fácil de usar. Então, aparentemente, quem for pedir CD agora pelo Shipt, ele vai vir um Live CD só, que vai ser o install. Bom e ruim, né? Bom para Canonical, que vai economizar nos CDs, e ruim para quem estiver recebendo. Porque, às vezes, a pessoa quer instalar uma versão mais vamos dizer, no modo mais expert, né? Então, essa instalação não vai atender ela. A gente tem um projeto do instalador gráfico para a versão só install. Só que isso impacta em muitas outras coisas, né? E até hoje não conseguiram deixar ela estável o suficiente para poder entrar para distribuição. E eu acho, particularmente, que o DI atende muito bem. E ele é muito fácil. Ele só dá medo nas pessoas, mas não pode ir sem medo. É só ir clicando lá e respondendo algumas perguntas básicas. Ele está em português, não vai te perguntar nada lá que você não consiga responder. Agora a gente tem também na versão nova mais compatibilidade com hardware. Então aqueles hardwares, por exemplo, no meu computador em casa, ele tem uma placa Wi-Fi e ele usa a Realtek, agora eu esqueci, 81 alguma coisa lá, que é o drive wireless. Esse drive, ele não tinha um drive nativo para ele. E o que aconteceu? Nós conseguimos o drive, portamos um drive para ele. Antes você tinha que instalar com NDIS, então fazer aquele processo de instalar, pegar o drive do Windows XP para poder, ou do Windows, qualquer coisa lá, instalar usando NDIS. Agora não precisa mais. E a gente queria ter feito isso também com a Broadcom, que está muito em notebook, essas coisas, mas a Broadcom não colaborou até agora, né? A gente vai continuar tentando para poder instalar. O nosso boot está bem mais rápido, ele está indo de 10 a 20 segundos. Isso no padrão, né? Claro que se você pegar lá depois e começar a encher de coisa, colocar coisas para inicializar lá, ele vai demorar mais. O kernel padrão da nova versão é o 2.6.15. O kernel para desktop, né? Ele tem uma modificação para ter acesso a multitarefa preemptiva. O que isso impacta nas pessoas? Você vai conseguir vai ter mais agilidade em estar escutando uma música, você vai estar fazendo muitas outras coisas e o kernel vai estar usando bem o processador. O kernel para servidores, ele tem uma diferença também, que na hora que você instala a opção server, ele instala outro kernel, que é o suporte a mais de 8 processadores, né? Que não é o kernel padrão. Agora eu vou falar um pouquinho aqui de como que está o Ubuntu no Brasil, né? O que está acontecendo aqui no Brasil pelo Ubuntu. Hoje a gente tem
o Ubuntu do Brasil, a equipe Ubuntu Brasil, ela está junto ao Ubuntu para estar representando assim, a questão brasileira. Se precisa de alguma coisa, a gente está lá brigando. Por exemplo, tinha a questão do teclado internacional, que muita gente aqui tem um teclado internacional, que americano, né, e tal. Os Estados Unidos, eles não usam acento, essas coisas não estão nem aí. Mas se você chegar aqui no Brasil, você tem que fazer acento. Então, para você fazer o acento funcionar, aparecer direitinho em cima da letra, aqui no Brasil, isso estava sendo complicado, né? Então, teve que ter a gente teve que intervir nisso para poder resolver. Isso era bem que um bug também, né? Mas se não fosse a gente aqui para estar usando isso, a gente não ia saber. Hoje a gente tem 8 membros oficiais. Esses 8 membros oficiais é o quê? São pessoas que tiveram grandes contribuições para o Ubuntu, passa por um processo do que a gente chama um conselho da comunidade, que é composto pelo Mark e mais 3 pessoas, né, que, por coincidência ou não, são do core team do Ubuntu. Eles que fazem, é o conselho disso. Então, todos os 8 membros eles são aprovados por esse conselho e passam a fazer parte da Fundação Ubuntu. A gente era uns 7, hoje não, né? Algumas semanas atrás teve mais um, foi para o 8. Nós somos os responsáveis pela equipe de tradução para a PTBR, porque hoje a gente antes não era, não era bem o Ubuntu que dominava a tradução do PTBR, eram outras pessoas aqui do Brasil mesmo e tal, que faziam isso. Hoje a maioria delas continuam colaborando, né, mas não é dominado mais por esse nicho. A gente já conseguiu, as nossas traduções atuais já estão chegando perto de 100%, o pessoal está correndo para isso e esperamos que vai ser lançado em 100% traduzido. Como que é a questão mesmo da comunidade com o pessoal do Ubuntu BR? A gente tem a interação pela questão da lista de discussão. Essa lista de discussão ela foi criada um pouco mais recente. Quem acompanha, mesmo de muito tempo atrás, via que foi criada uma lista Ubuntu PT, e essa lista servia para o Brasil também. Então, era Portugal e Brasil juntos nessa lista. Como passou a ter oficialização do Locoteam, né, que os grupos dos países são chamados de Locoteam, então, nós criamos a lista Ubuntu BR e separamos ela de Portugal, né, porque estava dando muita confusão em questão da língua, o que as pessoas falavam, estava bem complicado. Mas o nosso fórum, ele ainda continua sendo para todos os países de língua portuguesa. Então, tem gente lá de Portugal, de Angola, de uma série de países. A gente tem, hoje, quase 3.000 pessoas cadastradas nesse fórum. E na lista de discussão do Brasil, a gente tem 500 e alguma coisa. O nosso canal de IRC também é um meio de você estar mais por dentro do que está acontecendo, estar interagindo com o pessoal do Ubuntu BR, ou obtendo mesmo suporte. Pode ir lá, o pessoal lá, se você chegar lá e falar como que eu vou fazer uma coisa simples, eles não vão mandar você ir ler milhões e milhões de negócios. Pode ser que algum faça, mas é bem difícil. O pessoal tenta ser o mais amigável possível, né? Não tendo, mas também sem querer ir lá e segurar na mão do cara para botar ele para fazer. Mostrar onde que estão as coisas, mas de uma maneira mais simples e mais amigável. Hoje nós temos o Ubuntu BR, está se destacando bastante perante o Ubuntu, que é o Locoteam que mais tem projetos. A gente está com inúmeros projetos de participação. Por exemplo, tem o Planeta Ubuntu Brasil, que, como nosso site é um wiki, é bem difícil de ficar alguém responsável por ficar atualizando o site, essas coisas. Então, a gente criou o Planeta, que é onde você tem a questão das novidades, o que acontece no Ubuntu. Sempre vai ter um autor que vai colocar no Planeta, ou mesmo alguma dica, ou quando teve um bug de segurança dessa versão, que ficava um arquivo com senha, essas coisas, rapidamente já tinha alguém lá explicando como que você tinha que remover isso. Então, se você quiser saber novidades do Ubuntu, é ir no Planeta. A gente lá fica sabendo muito pouco da vida das pessoas, né? Mas a gente aprende muito sobre Linux.
O Kubuntu Brasil, que é o nosso filhinho mais novo, né? E que não sei porquê, muita gente, a maioria não dá atenção para ele, pelo menos mais do pessoal, a maioria do Ubuntu BR não usa Kubuntu, né? Não usa KDE, então o Kubuntu, ele está lá, tem muitos tutoriais de como você faz muita coisa para o KDE, então quem usa KDE pode acessar lá. Ele é mantido pelo pessoal de Sergipe, que está fazendo um trabalho legal aí no Kubuntu BR. O Ubuntu Games. O Ubuntu Games era assim, no canal, tinha um cara lá que ele aparecia o tempo inteiro falando, ó gente, quem quer instalar o game tal no Ubuntu, eu vou só fazer isso, isso e isso. E todo dia esse cara estava falando de um jogo diferente lá. Acho que o cara fica o dia inteiro jogando. A gente falou, pô, tem um cara aqui que só joga e tal, a gente está desperdiçando esse cara. Não, vamos fazer. Criamos um wiki para ele. E ele aqui coloca agora tudo que é os jogos dele. Ele até fica fazendo fluidos de propaganda do Ubuntu Games lá, porque ele está se divertindo bastante jogando. Então tem muito jogo. Quem quiser dar uma conferida lá, tem muito joguinho legal. Eu mesmo perdi um bom tempo lá testando alguns joguinhos. E realmente são bons. A gente tem a questão aí agora de como ajudar. Muita gente pergunta, eu quero ajudar, o que eu posso fazer? A gente vai falar, não tem nada agora para você fazer. Não, não é assim, tem muita coisa precisando de ajuda, né? Essas coisas estão abertas ao público, diferente de outros projetos que são, digamos, elitizados. Aqui não, aqui quem quiser trabalhar, pode trabalhar, a gente aceita de bom grado. A gente tem as listas de discussão, né, que são a lista Ubuntu BR mesmo, que é a principal, né, onde está as dúvidas, essas coisas, que é a questão de usuário. E a gente tem aqui no Listas Ubuntu Brasil, a gente tem listas regionais. Tem a lista Ubuntu MG, Ubuntu RJ. Por coincidência, não tem Ubuntu SP, porque não tem ninguém em São Paulo vamos dizer, não tem ninguém do Ubuntu BR aqui de São Paulo, então não foi criado. Nós temos o wiki Ubuntu Brasil. No nosso wiki, quem quiser, por exemplo, eu vi uma página legal que me ajudou muito no wiki do Ubuntu. Ela está em inglês, então você pode pegar, traduzir ela e colocar aqui no wiki no Ubuntu Brasil, que vai estar lá, é só você se cadastrar, sem muita burocracia. A gente tem o fórum também. O fórum, ele é assim, a gente tem o maior foco de participação dele no fórum. Eu não participo particularmente do fórum, mas eu vejo muito pessoal falando, e aqui, geralmente, sempre tem um contando uma novidade, meio que espelhada do fórum mundial, né, do fórum do Ubuntu. A gente tem também as traduções, que com nós é mais simples, você pode vir que vai traduzir também, eu vou explicar um pouquinho depois. A gente tem a questão de bugs, que fica no Launchpad, no Malone. O Launchpad, para quem não sabe, é a ferramenta central de desenvolvimento do Ubuntu. Tudo relacionado ao Ubuntu, em questão de desenvolvimento, tradução, qualquer coisa está lá. Então você vai ter os specs das novas versões, estão no Launchpad, que tem os grupos regionais, tem os times, eles estão dentro do Launchpad. O que identifica as pessoas pelos times relacionados a ela no Launchpad. Quem entrar, por exemplo, na minha página, vai ver lá o meu link para o Launchpad. Lá tem, por exemplo, os times que faz parte, a questão do Ubuntu Team, entre outras coisas. Aqui é a nossa parte que mais precisa de ajuda e que a gente deu muita sorte agora, que tem muita gente participando, que está trabalhando bastante, que são nas traduções, né, que a gente está dando um gás nisso para acabar. As traduções nossas, elas são feitas online, diferente das traduções, vamos dizer, mais antigas e das outras distribuições, que você tinha que pegar um arquivo, usar um aplicativo que abre aquilo para você ir traduzindo string por string. Não, a nossa interface de tradução ela é online, qualquer um que tiver um cadastro chega lá. Se você não faz parte do time de tradução mesmo do Ubuntu pro Brasil, se você deixar uma dica de tradução lá, na verdade não é uma dica, né? Se você deixar uma sugestão de tradução, essa sugestão ela fica aguardando a aprovação de alguém que realmente é do time, para não ter aquele problema de
o cara chegar lá e colocar blá, 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 ou colocar uma coisa que não tem nada a ver, e tem, então, quem for do time realmente chegar lá e traduz. Quando a pessoa entra para o time, ela já traduz e isso já vai direto, sem passar. Elas são coordenadas hoje pelo Carlos Santiago, que é o Segfault, e pelo Og Maciel, que é um dos que faz parte do Ubuntu BR, mas ele mora nos Estados Unidos. E hoje a gente trabalha com a questão de modelo pupilo-tutor. Por que isso? Quando começou a tradução no Launchpad, qualquer um chegava lá, colocava o que queria, ou então qualquer um pedia para entrar no time, e ele já entrava e colocava, teve muita coisa saindo bacalhada, digamos, entendeu? Teve, assim, e a gente foi achando muito erro, e por isso a gente resolveu criar esse tipo de modelo. Então, o que acontece? Se você hoje quer traduzir, você chega lá e fala, ó, eu estou querendo traduzir, como é que eu faço? Aí eu vou te falar, ó, tem tal pessoa, ele vai ser seu tutor. Ele vai te acompanhar nas traduções, ele vai te explicar algumas particularidades na tradução, na nossa ferramenta, o que acontece. Por exemplo, que tinha lá, tinha uma string que ela tinha asterisco, asterisco, asterisco. Aqueles asteriscos, eles são para quando você traduzir, colocar espaço, 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 referente a cada asterisco. Tinha gente que ia lá e colocava asterisco, 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 asterisco. E isso, na hora que o desenvolvedor ia compilar o pacote, dava problema, e isso causava... Ele ficava muito nervoso com isso e brigava com a gente. Quem quiser ter o Ubuntu, pode pegar o CD, fazer o download no ubuntu.com download, ou então pode pedir um CD gratuito pelo Shipt, que vai chegar na sua casa. Claro que a partir de agora também você tem que dar uma boa justificativa para que você quer ela. Não é só pedir, você tem que justificar o que você quer. Ou então pegar comigo aqui na hora do intervalo, que eu estou com um monte de CD ali. Nem precisa de justificativa. O que acontece com isso? Muita gente começou a ver, CD de graça? Vamos lá pedir CD de graça. Aí eu pedia 50 CDs. Chegava para mim, nossa, chegou a 50 CDs. Beleza. Eu abraçava a minha caixa e falava para o meu amigo do lado, ó, Canonical mandou para mim 50 CDs de graça. Aí o cara, beleza. Eu vou pedir também, pedia mais 50 para ele. Tem muita gente que está com CD aí, muitos CDs mesmo. Teve gente que pediu 200, e isso chegou. E as pessoas não fizeram jus àquilo que elas se comprometeram a fazer, que era passar os CDs para frente. Aí a gente encerra aqui e vamos para as dúvidas, que acho que tem bastante aí. Quem vai perguntar? Quem fizer uma pergunta ganha um CD. Se fizer 3, ganha 3? Não, na verdade é o seguinte, eu tenho uma série de perguntas, mas eu vou resumir só em 3. Beleza. A última pergunta que eu vou fazer primeiro, do Chipit que você falou, eu vi muita gente comentando que teve problema depois de alfândega, alguma coisa assim que a Receita estava exigindo. Se você puder falar sobre isso. Outra coisa, você citou que vocês têm drive de não sei o que vocês conseguiram fazer funcionar no Ubuntu e que não funciona, a princípio, pelo que eu entendi, no Linux. Qual que é o retorno que a comunidade Ubuntu dá para os desenvolvedores do kernel, para as traduções de interface que vocês fazem? Se vocês passam isso, por exemplo, para os desenvolvedores do GNOME, de todas as aplicações que vocês traduzem. E a terceira pergunta, exagerei, né? A terceira pergunta é qual que é o relacionamento do Ubuntu BR com o programa Computador para Todos, se vocês já têm alguma coisa que faz, que atende aqueles requisitos do governo, questão de suporte e tal, se vocês têm alguma coisa nesse sentido. Desculpa pelo exagero de pergunta aí. Lembra as perguntas aí, porque senão eu esqueço. A primeira pergunta que você falou é a questão do shift. O que acontece? Quem já recebeu o CD aí, pode olhar que no pacote dele, ou na caixa, ou no que foi que recebeu, tem uma carta escrita pelo Benjamin Mako, que é do Core Team do Ubuntu, e ele trabalha na Canonical, que ele é o responsável pela essa questão de comunidade, com CDs, essas coisas. Tem uma carta dele explicando que os CDs não são para ser vendidos, eles são para ser distribuídos, e aquilo está sendo mandado de graça, e é tudo explicado aqui dali. Aquilo dali, se você levar na Receita Federal, explicar, falar, ó,
está aqui a carta. Eles têm que te entregar os CDs, e isso resolveu muitas vezes. Mas isso também vai de acordo com o cara da Receita lá, de ter a boa vontade de entender o que aquela carta quer dizer, porque ela está em inglês e outras coisas. Mas nós traduzimos uma carta já, eu não tenho o link aqui agora, mas a gente tem ela traduzida para quem quiser poder levar. Mas ela não vale, assim, muita coisa, você pegar uma carta assim, eu tenho uma carta aqui e tal, o que vale é o que está pregado lá. Tem. Não, esse papel, ele é justamente para isso, esse que vem colado. Mas isso depende do cara, porque de acordo com a lei, ele tinha que entregar, entendeu? Mas às vezes ele pode ficar enrolando, mas se você ficar lá, se você também tiver a persistência com ele, você consegue pegar seu CD sem problema, assim, né, brigando um pouquinho, mas você consegue. Vem empregada. Aí, minha caixa está ali dentro agora, mas ela... Isso está acontecendo muito. Lá por exemplo, lá em Belo Horizonte, se você chegar lá, você paga o imposto do Brasil, você paga o imposto de Minas, o imposto de Belo Horizonte, então dá um valor bem ruim, bem alto, mas se você chegar e mostrar a carta lá, isso resolve. Tem que resolver. A gente tentou fazer o seguinte, a gente traduziu a carta, o Benjamin assinava a carta e ele mandava. Mas quem faz os CDs, quem manda os CDs é uma empresa terceirizada. Para eles não tinha como, eu vou distinguir. Para o Brasil a gente cola a carta em português, para os outros lugares a gente cola em inglês. Eles não estão nem aí para isso. Deve ser pessoas zumbis que ficam colando coisas assim, então a gente não conseguiu. Não tem como, a Canonical, a gente tentou isso também, a gente fez orçamentos e tal. A Canonical disse que não pagaria, porque o custo dos CDs, hoje para eles são assim, pouquíssimo. Acho que é algo de centavos por cada CD daquele, são 3 a 10 centavos, uma coisa assim. Então, não justificava, que sairia muito caro, então eles falaram, não tem jeito. A segunda pergunta é? Tá. Isso assim, é uma coisa que causa muita polêmica, não só, por exemplo, a questão do kernel, isso já é bem claro. O drive, um drive com uma placa wireless, ela é proprietário, ele não pode ser inserido no kernel, porque aí ele ia ferir a GPL. E ele não é inserido, ele é carregado como um módulo, ele vem na distribuição, se você tem aquilo, ele levanta aquele módulo, ele faz uma série de coisas que não estão implicando. Ele não poderia vir diretamente no kernel, né, por causa da GPL. Não, até pelo contrário, né, algumas coisas são retiradas, por causa que o kernel mesmo, ele tem outras coisas que legalmente a gente não acha legal, né, tanto o Debian como o Ubuntu, ele faz isso, retira coisas e não coloca outras coisas no kernel, porque isso fere a GPL. Eles vêm de outras maneiras para você, entendeu? Ele não está ali. Então não tem como. Existem outros trabalhos para o kernel, que às vezes para o Ubuntu ele é reportado, mas o mais de impacto dele mesmo é a questão de, o Ubuntu ele devolve as coisas para o Debian ou não. Entendeu? Que isso fica, o Ubuntu não é baseado em Debian, por que ele não devolve as coisas? Não existe assim, por exemplo, se eu sou desenvolvedor do Ubuntu, eu vou lá, estou trabalhando com um pacote, eu recebo patches para aquele pacote. O Deco ali, que é o desenvolvedor do pacote. Toda vez eu ficar meio complicado. Eu recebo um patch, aplico o patch, eu tenho que ir lá e falar, Deco, tem esse patch aqui, você quer? Gente, assim, pessoalmente, eu acho isso mais complicado, mais trabalhoso, ia decorrer uma série de tempo. Mas hoje, o Debian recebe muita coisa do Ubuntu pela questão de que a maioria dos desenvolvedores do Ubuntu são desenvolvedores Debian também. Então, se o cara mexeu no pacote dele, ele volta. Senão, não tem como ficar também voltando tudo, porque é trabalhoso, demanda tempo, você ia perder tempo só em falando, você quer isso, você quer aquilo outro. Ou então, às vezes, eu faço uma coisa, eu mesmo faria uma coisa ali, mas eu acho que aquilo não tem importância para o Debian. Por exemplo, aquela caixinha de sair do Gnome, aquilo não está no Gnome mesmo. Por quê? Para o Gnome ia ser interessante colocar uma caixinha toda colorida? Às vezes não, para o Ubuntu é interessante, mas para o Gnome não. Então, se eles quiserem, a caixinha está lá. Pode pegar e tal, mas não compensa voltar com aquilo ou tentar saber se o cara quer ou não quer aquilo. Tem a questão também das traduções. Né, houve uma briga tremenda na tradução do Gnome, porque alguém chegou lá, um dos membros do Ubuntu aqui no Brasil chegou lá e falou, vamos parar de usar essas traduções aqui no Gnome, porque as ferramentas do Gnome
disponíveis para a gente fazer isso, estava complicadíssimo. Você mandava traduções, elas estavam enfileirando lá, porque era 1 ou 2 caras que podiam fazer esses uploads de tradução. Aí falou, vamos fazer no Launchpad, porque lá você vai fazendo e vai online. Então é assim, ó, o GNOME Brasil não dava ferramentas para você fazer isso, ou estava dificultando como você fazer isso, ia para o Launchpad. Teve muita gente que fez isso, né? Agora, as traduções estão lá. Mas aí fica também a questão de que nossas coisas geralmente são modificadas, elas têm outras coisas diferentes. Então, nem sempre dá para o GNOME, por exemplo, lá e pegar o ponto deb, o ponto PO nosso e colocar no deles, porque vai ficar inconsistente. É a outra? Ah, tá. Isso não existe um projeto nosso do Ubuntu BR para o computador para todos. Né? A gente o Ubuntu BR em si, ele está envolvido com diversas outras coisas, mas eu não tinha envolvimento com isso, e outras pessoas também não demonstraram interesse, pelo menos não ainda. E também, assim, na questão de alguém direto, né, algum membro oficial ou o Ubuntu BR, pode ser que tenha alguém lá dentro que está ajudando a gente, que esteja tentando fazer isso, mas hoje não tem nenhum projeto. Oi. Em primeiro lugar, parabéns pelo projeto de vocês. Valeu mesmo. Eu acho que Obrigado. O caminho para desktop é esse daí mesmo. Software livre precisa de pessoas com ideias, vamos dizer assim, coloridas, né? Como você colocou aí. A minha pergunta é com relação ao server, a versão server. Vocês vão tentar colocar essa filosofia do clicar no server, ou por ser uma filosofia mais realmente da tela preta, vamos dizer assim, lá com o PSAX, aquelas coisas assim? Como que é o enfoque de vocês com relação ao server? Essa questão, igual eu tinha falado, o foco principal é para o usuário final, usuário desktop. Mas era um nicho que a gente tinha que preencher, que era a questão dos servidores. Hoje na próxima versão, ele é aquela questão de modo texto, ele não instala o Ubuntu Desktop, ele é instalado totalmente modo texto, você tem as maneiras de se instalar, então ele não tem essa questão das facilidades de clicar e tal. Pode ser que tenha, mas ainda não é um projeto que estejam preocupando, aliás, pelo contrário, porque o Ubuntu Server, ele não era oficialmente oficial, né, da distribuição, então foi uma equipe que pegou e falou, não, tem que ter o servidor, tal, e trabalhou nisso até que foi aceito na ISO, essas questões, ganhou a certificação do DP2, da IBM, essas coisas, mas não tem esse foco ainda para clicar igual Fedora, essas coisas. O seguinte, você até citou uma hora aí na sua apresentação, um dado momento, né, uma certa comparação do Ubuntu com outras distribuições, e eu estou assim, particularmente interessado no seguinte aspecto. Eu cheguei a instalar o Ubuntu numa máquina, e inclusive eu até baixei o live CD do Ubuntu, né? E o que eu observei, comparando, por exemplo, com o Kurumin e outras derivadas, é que, pelo menos numa primeira observação, o Kurumin, por exemplo, ele apresenta algumas facilidades para o usuário que eu não percebi do Ubuntu. Não sei se foi por exemplo, você pode me dizer se existem algumas coisas, por exemplo, scripts para instalação de determinados hardwares, modems, que a gente percebe existirem nessas outras distribuições, e eu não vi isso no Ubuntu. Não sei se foi alguma falha minha, alguma coisa que eu não tenho Não, você não viu mesmo. Que é o seguinte, a gente não tem muita questão assim, a gente tem a diferenciar duas coisas, da facilidade para gambiarrealidade, entendeu? Essa brincadeira, porque no Kurumin você tem uma série de gambiarras que aparentemente funcionam e vai funcionar e tal, mas eu não vou falar mal do Kurumin aqui, porque não é esse o foco. No Ubuntu, o que acontece? Você instalou ele, está tudo limpo para você poder usar, entendeu? Se você precisa de alguma coisa que está a mais ali, não é o padrão, alguma coisa que é diferente, está anormal, você tem o Ubuntu Guide Brasil, que vai te explicar passo a passo de como que você vai fazer aquilo. Mas a gente não tem como poluir a distribuição com um monte de script para poder ficar fazendo um monte de coisas para as pessoas do Brasil, né, que geralmente tem essa coisa de usar os soft modems ou usar essas coisas. Mas
tem muito soft modem já sendo suportado pelo Ubuntu agora, na próxima versão. Quem usar vai ter um espanto com isso aí. Eu não sei agora a lista certa dos soft modems, mas já tem um bocado funcionando. Beleza? Bom, pessoal, só queria agradecer a palestra do Ulisses. E se alguém tiver mais dúvidas, pode perguntar. Fritando aí. E sim, se alguém quiser mais dúvida, particularmente com ele, tem um e-mail lá, pode mandar, ele se encarrega de responder. E muito obrigado. Obrigado, gente. Bom, agora nós vamos fazer mais um sorteiozinho. O webcam acabou. Vamos sortear um mouse ótico. Então quem está doido para ganhar vai pegar um papel. Você sabe quem é? Segura aí. Dá o papel.